Em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Então, essas quatro doutrinas são aquelas nas quais toda a Mariologia, digamos, está fundamentada. Na minha opinião, eu acho que a perspectiva protestante evangélica originalmente simplesmente não deu ênfase mais a isso, né? Lutero e Calvino, ambos acreditavam em boa parte dessas doutrinas, e com o passar do tempo, possivelmente a partir do movimento anabatista, que foi um movimento mais de rejeição da tradição como um todo, etc., começou a haver uma repulsa, um tipo de rechaço à Mariologia. Mas eu acho que esse rechaço ele é muito mais assim uma atitude moral, né? Que enfim, de quem não quer aceitar a veneração a Maria Santíssima, do que propriamente uma tomada de posição doutrinal. A tomada de posição doutrinal ela é a posteriori, e nesse sentido talvez um pouquinho artificial, ou seja, não profundamente refletida. Bom, na perspectiva católica, o dogma fundamental é o dogma da maternidade divina de Maria. E é daí, digamos assim, que decorrem todos os outros dogmas marianos. Interessante. Tem algumas questões que o padre mencionou aqui que eu acho bem interessante, né? O grande problema, a maioria dos chamados evangélicos... Só para tirar uma dúvida, a Assunção de Maria, a igreja protestante acredita nisso também? Não. Né? Tá. Não. Então, a ideia é exatamente o seguinte. Existe uma... Vamos usar um termo, incomensurabilidade nesse diálogo, né? Exatamente porque não se dá dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, a palavra que quiser usar, né? Essa ênfase maior, né, a Maria. Por quê? Porque uma das questões que o protestantismo tentou trazer, né, apesar de que o protestantismo também teve as suas tradições, foi romper um pouco com essa tradição e tentar retornar àquilo que era a Escritura, essa ênfase da Escritura, né, que acaba não sendo algo central dentro desse pensamento católico, em virtude de, por exemplo, as questões que o padre mencionou, elas são questões que vão ser surgidas posteriormente. Elas não são questões que vão ser, por exemplo, debatidas ou criadas no segundo século, no primeiro século, no segundo século. Nós não vemos essa posição de Maria como o catolicismo enxerga. E aí vai uma ressalva também, Padre José Eduardo, que eu tenho feito uma crítica do lado de cá, né? Porque se tem do lado de cá é muito comum uma certa ojeriza pela figura de Maria. Né? E isso é fruto de uma grande ignorância, né? E de uma percepção errada, porque eu acho o seguinte, que você ter uma crítica sobre essa questão de Maria com relação ao catolicismo é uma coisa. Você achar que em detrimento dessa crítica você tem necessariamente que achar que Maria era uma pessoa desprezível, fazer piada com ela, esse tipo de coisa, não. Maria foi um instrumento de Deus. Até como que aconteceu na Record, o cara chutar a santa, lembra? Que deu sim, com certeza. Faz um tempo, né? Faz uns 25 anos. Tudo mais isso? Faz já. Sim, 30 anos, talvez. Talvez, porque eu trabalhava no aeroporto ainda, eu lembro desse BO, na época eu estava trabalhando no aeroporto, já faz muito tempo. Então, assim, existe um abuso dentro do meio evangélico com relação a essa questão de dizer assim, não, olha, os católicos, eles adoram Maria, eles cultuam Maria, e aí, como qualquer adoração indevida, ela também não serve, no sentido de agredir Maria. E eu acho que essa abordagem é uma abordagem errada, desonesta, né? Eu acho que Maria merece um grande respeito,
né, pela pessoa que ela é dentro das Escrituras. Afinal de contas, ela é uma garota de talvez 12 anos, 12, 13 anos, quando ela tem a visitação do anjo, e ela diz, faça-se em mim. Ela aceita, ela não questiona, ela é um instrumento de Deus para a manifestação daquilo que é o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Então ela foi um canal para que Deus viesse na forma humana, na pessoa do Cristo, que nós adoramos e cremos e acreditamos ser o Salvador do mundo. Então existe esse lado. Por outro lado, Vilela, tem a questão do evangélico, ele dizer assim, nós não temos como, por exemplo, a Bíblia chega e diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando diz todos, eles não têm nenhum versículo que apresente, dentro de Mateus, Marcos, Lucas, qualquer dos evangelhos, uma posição de que Maria não esteja nesse todos. O único que não está nesse todos, de acordo com o próprio, com o próprio Novo Testamento, é Jesus, né? Onde enfaticamente se fala que não teve dolo algum, que não teve pecado, que não pecou. Então essa ênfase da impecabilidade nós vemos sobre Jesus. Mas nós não encontramos essa questão dentro da questão de Maria. Nós não encontramos. Então nós vemos, a partir disso, que Maria foi um instrumento de Deus, né, para executar a vontade dele, assim como outros foram. Mas como humanos, eles tiveram pecado. Sim, Eles sim. pecaram. Como humanos, como todas as outras pessoas que Deus usou de forma grandiosa, ela teve uma missão especial, porque ela foi mãe. Ela foi mãe, então ela teve uma missão especial. Nós não vamos dizer que a missão dela, a missão de uma mãe carregar um filho, Poxa. é qualquer missão. Então é óbvio que ela teve uma missão toda especial, mas até ver ou vislumbrar Maria nesse aspecto de sem pecado, né, virgem perpétua. E, aliás, todos esses adjetivos que vão ser dados, eles vão ser construídos com o tempo. Então, leva-se um tempo para construir. Na verdade, nesse ponto nós discordamos veementemente. Por quê? Né? As verdades que estão contidas na Divina Revelação, elas na Escritura, Uhum. mas, embora para nós católicos, e aqui retornando a uma questão de teologia fundamental, nós católicos acreditamos que, embora a Sagrada Escritura seja inerrante, ela está recoberta pelo carisma da inerrância, ela não pode ser lida fora da tradição, porque ela mesma é uma consignação escrita de parte da tradição. O que é tradição? Em que sentido? A tradição apostólica, aquilo que foi ensinado, que foi dito, mas que não foi escrito. Tá. A tradição oral. A tradição oral. Tá. Nem tudo, digamos assim, a gente escreve, né? Por exemplo, há muitas coisas que na era apostólica eram vividas e eram evidentes, eram óbvias. Ninguém precisa escrever para deixar aquilo manifesto. Mas a igreja acredita que parte dessa tradição foi consignada nas Sagradas Escrituras através desse carisma da inerrância. Mas, como a Escritura ela não se auto-interpreta, ela demanda uma interpretação, portanto, você tem um carisma adicional a isso, que é o magistério da igreja. É um tipo de um canal de interpretação da palavra. A palavra por si só, ela pode ter várias interpretações. Exato. Tá. Então veja, o magistério da igreja está dentro do que Cristo deixou aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, eles têm, os apóstolos e os seus sucessores, a missão de interpretar corretamente as Escrituras. Por que isso é importante dizer?